Abre para mim, João capítulo 1. Uau! Eu vou te ensinar o processo da criação. Que gostoso ouvir o barulho das Bíblias. Isso é muito bom. Tava com saudade. Eu vim de uma igreja que o pastor meu não punha aqui, porque ele dizia: eu quero insistir para que vocês não larguem uma espada guardada na sua casa. E ele dizia: o crente precisa ser reconhecido, e só tem um jeito de se reconhecer um crente, não é pela roupa, não é pela forma que ele fala, é pela Bíblia que ele carrega. Ele sempre tem uma Bíblia no carro, uma Bíblia na casa, uma Bíblia no ônibus, ele sempre tem uma Bíblia. E eu sei que eu não tenho nada contra a tecnologia, mas é tão gostoso. Voltemos às bases, né? No princípio era e o verbo estava com, e o verbo era, quem está sendo mencionado aqui? Diga assim: Yeshua, Jesus, o Cristo, o Messias, o prometido, o grande eu sou, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o grande Salvador, o meu amor, o teu pai, o teu irmão, o teu amigo, ele, o que é o que é, eu sou o que sou, ele, Jesus. Então olha que interessante, no princípio, ou seja, antes do princípio havia um Deus, eu expliquei isso domingo. E quando Deus foi criar, Ele criou como? Diga, no princípio Deus, vamos traduzir isso aqui, era diga assim, era a substância, que saiu da boca de Deus. Quando Deus foi criar, lá no primeiro, coloca para mim, Gênesis 1, 3, põe aí que eu vejo, se não for a gente acha. Disse Deus, o que Deus fez? Diga assim, disse. Olha para o teu irmão e fala para ele assim, ó, diga. Tudo que Deus disse, porque Ele disse, haja e Ele disse. Quando Deus disse, entrou um verbo aqui em ação. Entrou Jesus, que era a substância que criou todas as coisas. Por isso que em 1 João, depois na sequência daquele versículo, vai dizer: sem Ele nada do que foi feito teria sido feito. Ou seja, olha a dinâmica do negócio. Deus falou, gerou substância, a substância que era Jesus começou a criar, e agora acontece algo interessante. Volta ao versículo 2, deixa eu ver o negócio. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, diga, pairava. No original, não era pairar igual um aviãozinho, assim, sabe, um beija-flor, um beija-flor bate asa, um bicho que... Já viu planando? Águia, você já deve ter visto algum urubu aí. Urubu voando, ele plana. O urubu não fica batendo asa, ele plana. Muita gente tem essa ideia de que pairava aqui era o Espírito Santo planando sobre a criação. Mas não é. O sentido aqui é movimento contínuo. Ou seja, era como se houvesse uma vibração, onde o Espírito subia e descia, e gerava energia que colocava as coisas em ordem. Estão estudando a Bíblia, vamos aprender um pouco sobre a criação. Então começava a haver um atrito, e as coisas começavam a se mexer. Ou seja, não ficava só voando, planando, ele ficava em movimento contínuo. Quem aqui, ao receber um toque do Espírito Santo, já tomou um choque? Porque o movimento de frição gera energia.
Você já deve ter visto aquela brincadeira do cara passar o sapato no tapete e rela no outro dá choque. Tem uma espécie de sapato de couro, que se você ficar passando no tapete, ele gera energia pelo movimento, pelo atrito. E quando você tocar na pessoa, a pessoa toma um choque. Ou seja, o atrito gera. Tudo precisava de energia, de movimento. Agora, olha que interessante, como que foi a dinâmica então? Deus disse, Cristo apareceu e o Espírito modelou. Sem separar um do outro. Deus disse algo a teu respeito, Cristo na cruz selou a verdade que Deus disse, e o Espírito Santo hoje que está dentro de você gera movimento para você chegar nesse lugar. Olha o poder da substância da palavra. Então, tudo que Deus disse, Deus viu. Porque aí você vai ver, e é muito louco, porque depois do final da criação, Deus vai falar algo. Coloca para mim aí no versículo que está assim, e viu Deus que tudo era muito bom. Se você ler Gênesis 1, você vai ver o tanto que Deus falou e viu. Aí, 31, né? Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Deus fez tudo e disse, isso é muito bom. Agora, ai Jesus, acho que eu vou segurar um pouco, senão eu vou viajar muito e vai embora, vai me dar trabalho. Mas eu quero que você entenda que quando Deus criou, Ele terminou a sua obra e disse, é tudo muito bom. Quando Deus pensou a teu respeito, Ele olhou em tudo e disse, muito bom. Deus não te criou no dia que você nasceu e de repente Ele tomou um susto e falou, vou resolver fazer fulano. Não, Deus já te planejou antes de tudo isso começar. E quando Ele te planejou, na onisciência e na onipresença dEle, Deus não só te viu no teu nascimento, não, Ele te viu no final da vida. A Bíblia diz que Ele conhece o fim antes do começo, sabe por quê? Porque o fim só vale se sair da boca dEle. O começo só vale se sair da boca dEle. O meio só vale se sair da boca dEle. E eu não sei você, mas hoje nós já ouvimos que você tem uma palavra sobre a tua vida. Uau! Você tem uma palavra de Deus que governa a tua vida. Agora, quando acontece alguma circunstância adversa na tua vida, note, a primeira coisa que o diabo vai querer fazer é fazer você falar contra você mesmo. Quem aqui briga com o marido e se xinga? Fala, irmã, confessa. Eu sou uma idiota mesmo. Obrigado, irmã. Sabia que eu não estava pregando para alguém que... Essas irmãs são muito santas. Você é uma benção, irmã. Essas irmãs aqui, tudo já vai para o céu. Elas podem morrer, que elas estão tudo santas. Os homens, quando você não consegue pagar a conta, quando a mulher te xinga, qual de vocês aí já se xingou? Já deu murrinho nas coisas? Note uma coisa, quando isso acontece, a primeira circunstância é você ouvir uma voz de se condene. Porque o diabo precisa também de uma substância para trabalhar. Então quando eu não controlo, a Bíblia vai dizer que a minha língua tem poder para dar vida. Porque há substância, diga eu sou a imagem, eu sou a semelhança. Eu também digo, diga. Eu também digo, e eu também vejo. Eu digo, eu vejo. Por isso a Bíblia vai dizer, a língua, um órgão tão pequeno, mas com uma centelha tem poder de inflamar um bosque inteiro. Uma fofoca basta para destruir.
Agora, nós precisamos descobrir que se a palavra que sai da nossa boca é uma substância, você conseguiu entender isso? Você precisa entender então que ela é palpável e cientificamente comprovado que a palavra é eterna, sabia disso? O que sai da sua boca, os cientistas dizem que nunca mais volta, e que ela fica ecoando em uma frequência sem fim. Qual a frequência tem saído da tua boca? Talvez as suas colheitas estão pautadas na frequência que você tem gerado. Você libera uma frequência maldita e quer colher uma frequência bendita? Sabe a estação de rádio? Você escolhe, não é? O que você quer ouvir. No reino do Espírito não é diferente. Você escolhe o que você vai ver. Pensa comigo, a Bíblia diz, não andeis por vista, andeis por fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se, mas a certeza das que se. Como você vai esperar algo que você nunca anunciou? Como você vai esperar algo que você nunca declarou? Eu conversava com uma pessoa essa semana e disse, ei, aonde você quer chegar? E a pessoa, você precisa saber onde você quer chegar e lançar substância para que o Senhor produza sobre ela. O Senhor precisa de matéria, e a matéria está debaixo da tua língua. Deus disse, eu vos enviarei para o povo quando saiu do Egito. Deus disse para o povo do Egito, eu vos enviarei para uma terra que mana leite e mel. O povo não entendeu muito bem, porque quando eles saíram, eles deram de face com o deserto. E sabe o que aconteceu? Começaram a murmurar. E pelo seu murmúrio, ficaram 40 anos, uma geração se perdeu. Mas Deus nesse ano vai suscitar uma geração para si. Vai suscitar para si uma geração de sementes produtivas. Em um ano de colheita, vão anunciar a próxima colheita. Porque tudo que vemos é resultado do que falamos. Eu sou resultado de uma palavra, você sabia? Eu não estava na igreja até os meus 23 anos. Eu não estava na igreja, eu não estava de maneira alguma. Mas alguém de joelho dobrado começou a lançar substância sobre a minha vida. Começou a dizer algo e aquele algo começou a ganhar forma. E quando menos se esperou, a voz de anúncio de alguém virou um pastor. E eu não sei quantas vezes a minha vozinha orou, mas eu sei que ela gerou substância sobre mim. Você tem gerado substância para que Deus trabalhe sobre alguém? Agora entenda uma coisa, o povo não entendeu, Johnny, sabe, porque eles estavam esperando algo físico, e em partes não é uma mentira, porque Canaã era uma terra produtiva, havia tamareiras com tâmaras gigantes, uvas, que precisavam de 2 homens para carregar o cacho. Só que em Cantares Deus vai trazer uma revelação para nós. Ele cantando para sua noiva, ele diz, leite e mel está debaixo da sua língua. Deus disse, eu vos tirarei da escravidão, e vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel. Que terra é essa? Não é só uma terra física, é uma terra espiritual, onde eu creio, por isso eu falo. E quando eu falo, aquilo vira real. Sabe o que Josué disse quando ele voltou? A terra é boa. Enquanto 10 pessoas diziam, não, há gigante na terra, é impossível, alguém gerou uma substância. E só graças a Josué e Caleb é que a história continuou do jeito que continuou. Porque não importa se há 20 pessoas anunciando algo errado, Deus precisa de um justo para entrar na brecha e gerar substância para uma cidade, para uma família. Ele precisa de um justo para liberar palavras de vida. Por isso, se você descobrisse, há um poder extraordinário na oração. E não somente na oração de boca fechada,
Sabe, os nossos pais na fé nos ensinaram algo: a reverência e o poder do falar. Quantas das vezes eu chegava na igreja, dobrava o meu joelho, eu não sabia orar, e eu ficava do lado dos irmãos, ouvindo eles liberar palavras, às vezes a mesma palavra, e eu dizia: isso já virou reza, porque ele está falando a mesma coisa, mas na verdade não era uma reza, era a confiança que a substância dele ia ganhar forma, que a palavra dele seria aceita. Uau! Leite e mel está debaixo da nossa língua. Eu criei, por isso falei. Eu preciso gerar substâncias. Agora você precisa entender. Você conseguiu compreender que palavra no mundo espiritual é muito mais do que palavra? Você já notou que o ser humano, ele vive dissolutamente, ele mente com facilidade, ele anuncia desgraças. Na verdade, o diabo tenta todos os dias roubar a semente. Diga, roubar a semente. O Espírito Santo quer gerar a semente, o diabo quer roubar a semente. Por isso que quando você ouve o Espírito no momento de crise, ele diz: diga que Jesus é bom. Ele diz: anuncie vida ainda no ambiente de morte. Ele diz: não é porque alguém padeceu que o outro padecerá, mas libere palavras de vida. Agora, se você ouve o diabo, você diz: está todo mundo morrendo mesmo, está todo mundo indo para o beleléu. Há um conflito interno de sementes. Na verdade, a tua boca, a partir do momento que ela abre, vai sair semente. Agora, em qual terreno você vai plantar? E eu quero te falar um pouco sobre isso, sobre a qualidade da semente. A sua semente precisa ter qualidade. No livro de Levíticos há uma lei extraordinária. Uma lei que Deus passa para o povo e diz: as vossas sementes não podem ser misturadas. Não plante semente misturada. E eu não quero falar de semeadura no sentido de oferta, porque caberia facilmente aqui também. E eu poderia dizer para vocês que a forma que você semeia também difere, e você pode estar semeando na igreja com o coração no mundo, e a tua colheita pode não ser da forma que você espera, porque é a mistura, mas não vou entrar nesse mérito. Eu quero permanecer na linha que Deus está me dando nessa manhã. E eu sinto o meu espírito ensinando o seu espírito. A unção que está sobre mim hoje é uma unção de ensino. E eu quero que você entenda, então eu vou repetir, porque no repetir se adquire a informação. Tudo que Deus falou, tudo que Deus falou, tudo que você falar, o que eu estava falando? Sementes não misturadas. Eu quero trabalhar um pouco sobre isso. Nós estávamos conversando esse dia, foi até engraçado, porque o nosso querido irmão Vicky estava nos ensinando a diferença do jumento para o burro. E aí, na hora de explicar o burro, ele diz: o burro é assim, carudinho e orelhudinho. Só que aí ele fez isso nele. E ele tem essas qualidades, né? E aí a gente, entendemos, então que é um burro. Mas não entrando nesse sentido, a conversa começou em como é feita uma mula. A mula é um híbrido. É a mistura de, o cavalo, a égua com o jumento. Então, quando se pega a égua e cria ela com o jumento, dá um híbrido. O que é um híbrido? Essa mula, quem que já viu mula? Tem gente que gosta, quem é mais roceiro gosta de mula, e é um bicho bem, como se diz, nobre, né? Ele é muito bonito. Só que olha que interessante, você sabia que a mula não produz? Ela é híbrida. Ela não produz, ela não tem gestação, ela não tem como reproduzir. Eu vou te explicar uma outra coisa. Se eu tenho um cachorro de raça e misturo ele com vira-lata, nasce o quê?
Ainda que você diga que é capa preta com um alemão, é um vira-lata. Quem nunca teve um capa preta com alemão? E esse é original, filho, capa preta com alemão. Esse é pastor alemão, capa preta nível hard. Todos tiveram, mas na verdade era um vira-lata. Tem uns que tem uns pitbull aí, sem vergonha, rapaz. Porque cruza um cachorro de raça com um cachorro, perde-se o valor. Eu lembro que eu tenho pugs, né? Lá em casa parece um canil. Tem 3 e está no cio, não sei não se logo não tem montando, porque a cria eu vou vender na era, não deixo, fico com tudo. Mas tem os pugs. Uma vez a nossa cachorra fugiu e pegou cria de um vira-latinha. E olha que interessante, ainda que ela cruzou uma vez com o vira-lata, depois nós colocamos ela para cruzar com um cachorro de raça, não adiantou. Veio um monte de bichinho que parecia um ET, porque pug já é feio de nascença. Ainda mistura com vira-lata, não queira saber o que deu. E aquilo que seria valorizado, porque o cachorro é um cachorro que vale R$2.000, nós tivemos que dar e ainda brigar para alguns levar. Agora eu quero trazer um entendimento disso. As palavras são, diga, substância. Quando você mistura a sua palavra, ora com bênçãos e ora com maldição, você gera um híbrido, coisa que não pode produzir. Você gera coisas que perdem o valor. E eu vou te dizer, quando há mistura, sempre vai pender para o lado mais ruim. Por isso a lei dizia, não semeie sementes misturadas. Porque sementes misturadas não irão reproduzir. Por isso que na parábola da semeadura, você vai ver, veio o semeador a semear. E aí você vai ver que o diabo roubava a semente. Sabe por que tem áreas na tua vida que não rompem? Porque você não está semeando uma semente limpa. E o que é uma semente limpa, pastor Bruno? Semente limpa é uma semente de fé, de esperança e imutável. O que é imutável? Que ela não muda devido às circunstâncias. Esteja chovendo, esteja de sol, esteja na primavera, esteja no outono, esteja no inverno, eu não vou mudar a minha semente, porque eu estou certo da minha colheita. Eu creio, por isso eu anuncio, mas eu não anuncio hoje que eu vou ser próspero e amanhã, a hora que eu pego o primeiro boleto atrasado e digo que eu sou um fracassado. Há poder nas palavras. Deus é um Deus que gosta de perpetuar a semente, e para perpetuar ela necessita passar por mais de 4 gerações. Uma hora eu te explico isso. Mas o que você precisa entender é que para haver uma semente perpétua, ou seja, que os teus bisnetos irão colher, é necessário que alguém plante uma semente limpa, e que regue essa semente com lágrimas, e que eu vou te dizer, Deus irá permitir os processos virem, para ver se o seu coração está na palavra que é a semente, ou se você está sendo movido pelo príncipe deste mundo, que a todo tempo está tentando colocar na sua boca palavras de maldição. Eu vou voltar e vou repetir para ficar na tua cabeça. O diabo vai fazer você falar contra você. Nota isso. Nota isso. Ele vai fazer você falar contra o seu marido, contra a sua esposa. Você vai olhar para sua filha quando faz bagunça, e aí você vai dizer, mas é uma desmiolada mesmo. Você está gerando substância, e o diabo está esperando essa substância. Ele também tem as suas obras-primas. Na verdade a Bíblia diz que Deus cria vasos, mas uns são para honra e outros para desonra. O que vai determinar se você vai ser um vaso de honra é se você crê naquilo que Ele pôs dentro de você, a ponto de não confessar nada diferente. Não se mistura a semente. Não se mistura. Por isso eu tenho dificuldade com essa geração, que é a minha geração, e por isso eu bato nela.
Por isso eu puxo o cabelo, eu brigo. Por quê? Porque eu quero que essa geração tenha sementes que para a próxima geração produzam 100 vezes mais. Porque a Bíblia diz que Deus visita a maldição dos pais nos filhos. Como que acontece? Vamos se dizer, a Bíblia diz assim, o Gabriel pecou, e o Gabriel era meu avô, bisavô, e o Will era o meu avô. Então o Gabriel viveu uma coisa bem pecaminosa ali. Como ninguém mudou a semente, não trocou, veio sobre o Will. E o Will, numa determinada fase da sua vida, vamos usar um termo aqui, vamos usar prostituição. O meu bisavô, ele era do baile, do cabaré, da ruaça, da pinga. Ninguém mudou, ele não trocou substâncias, as substâncias que ele gerou foi só essa. Aí ele passa, o Will, que era seu filho, vem agora e começa até a viver sua vida, e muitas das vezes vai dizer, eu nunca farei o que meu pai faria, eu não vou fazer o que meu pai fazia, até que você descobre que está fazendo pior. É assim ou não é? E aí o Will, ele era o meu avô, e o meu pai era o Johnny, e o Johnny agora, diferente, conheceu o verbo vivo, conheceu uma palavra que determinou algo novo na vida dele, e agora ele tem ainda assim, alguns restos de semente que vinha na sua família, mas ele determina criar uma nova substância para a família dele. E aí ele diz, eu vou começar agora a orar pela minha família, para a minha descendência, para os meus filhos, e eu vou anunciar que os meus filhos não irão mais fazer isso. Muitos aqui já sabem de quebra de maldições e usam o termo maldição, que eu acho um pouco errado para tratar isso. Porque isso na verdade não pode ser tido por maldição, maldição é aquilo que Deus amaldiçoa. Agora, na verdade, isso é uma falta de mudança de semente. Deus, Ele quer te abençoar todos os dias. Quem nos amaldiçoa somos nós mesmos. Porque tudo que eu falo, eu vejo. Nessa semana, quantas vezes você se amaldiçoou? Nessa semana, quantas vezes você já se matou? Tem gente que começa brincando, eu vou me matar, eu vou tirar minha vida, e vai gerando substância. De repente ele está passando a corda no pescoço, morrendo, e não sabe o porquê, mas em algum momento você começou a gerar substâncias negativas. E pode estar dentro da igreja, se as suas sementes forem híbridas, ela não vai funcionar. Você precisa de sementes limpas. Mas voltemos, o Johnny agora mudou a substância, e como ele mudou a substância, vem eu, e eu agora, como a Bíblia diz, Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração, ou seja, nós estamos falando de 4 gerações, bisavô, avô, pai e filho. Só que agora, quando Deus vem visitar, é como se Ele tivesse vindo ver, visitar eu vou analisar, eu vou ver o que está acontecendo. Então Ele vem para ver, e quando Ele chega naquela família que tinha maldição, agora tem substância para Ele trabalhar. E Ele olha e vai visitar, e Ele olha e diz, uau Johnny, você gerou substância para mim, pois agora, a Bíblia diz, porém, Ele abençoa até 1000 gerações. Daqueles que são justos e íntegros. Ou seja, do Johnny agora, até o neto dele, terá uma raiz de bênção. Porque alguém decidiu gerar uma substância. E como eu volto lá atrás, as palavras são eternas, elas não têm fim, essa substância não terá fim, e ainda que o povo se desvie novamente, e ele faça um monte de coisa errada, uma hora, talvez você seja o fruto de geração de 1000 anos atrás. Talvez alguém gerou substância que está fazendo efeito em você há 1000 anos atrás, porque a palavra não parou, a palavra não morreu. Diga assim, a palavra não morre. Por isso que Deus disse assim, passará céus e terra, mas a minha palavra não passará.
Palavras são eternas. E o que você está gerando de substância sobre a sua família? Você que está com um bebê no colo, qual a substância essa criança está crescendo? Porque ela cresce ouvindo os pais maldizer. Qual é a substância que você está gerando de base para a sua família? Qual é a substância que você está gerando para daqui 20 anos? Porque semente nem sempre, na maioria das vezes, não se colhe tão rápido assim. Se eu não me engano, a colheita mais rápida que existe, se eu não me engano, é da soja, alface? Alface, que é o que, em torno de um mês? 20 dias? Até a alface, que é uma coisa que cresce, é bom ter alguém da roça assim, né? Ele sempre me ajuda nesses assuntos. Ele e o Vicky. Né, Vicky? Ainda assim, vai 20 dias. Seu problema é que você vem no culto hoje, anuncia as coisas, e amanhã não vê e já troca a semente. É um povo imediatista. Essa geração é uma geração imediatista, que se chama no WhatsApp e não responde, já se sente órfão e diz: você não gosta de mim. Eu fico imaginando se fosse na geração dos meus avós, que era por carta, se matava. Essa geração que tem abstinência por celular, que acha que é amigo de alguém que curte a sua foto, mas não andou junto. Essa geração que tem trocado os livros pela Bíblia online, mas na verdade vê mais o WhatsApp do que a Bíblia. Como você vai lançar semente se você não conhece tudo? Isso aqui é semente, ó. Isso aqui é como se fosse um estoque de semente. E não acaba. Já faz 2020 anos que ela está semeando. E a Bíblia diz que a Bíblia será eterna. E pela eternidade ela vai ser semente. Eu tenho alguns problemas, porque muitos não conseguem sentir um vento e já vai. Se o vento, a tempestade, eu vou traduzir para os mais leigos, se a luta, se a dor está te roubando a semente, não é semente, é palha, porque a Bíblia diz que a palha o vento leva e a semente fica. Talvez você está reclamando do vendaval, mas é só uma limpeza para que a tua semente permaneça. Está no meio da prova, lance substâncias de vida. Está no meio da luta, diga: não, a luta não vai roubar minha semente. O Senhor disse, e se Ele disse, Ele vai ver. E se eu disser, eu também vou ver. Não desista da sua semente, não desista. Não desista do seu casamento. Não desista do seu filho. Diga: não, ele já não tem mais jeito. É tudo que o diabo quer ouvir. Eu me lembro da minha vozinha, eu conversando com ela. Eu amo a minha vozinha, porque se não fosse ela, não teria substância sobre a minha família. Mas eu me lembro um dia nós conversando, ela dizia: o Weber, filho, que é o tio Zoinho, para quem não conhece, que é o tio Weber. Quando ele usava droga e fazia as artes dele, todo mundo falava: não vai ter jeito. Até o teu avô falava: esse moleque não tem jeito. Mas eu dizia: não, tem jeito sim. Ele é de Jesus, ele vai mudar. E ela disse: sabe, filho, às vezes você ia para a festa e falava: o Bruno está indo para a festa. O Bruno está indo brigar, o Bruno está indo... E ela já sabia, né, o Satanás que o neto era. Só que todas as vezes que alguém falava isso para ela, em vez dela dizer: ei menino, não tem jeito, esse não vai vingar mesmo não. Ela corria para o quarto e entrava na eternidade e falava assim: ó, ele é um pastor. Ele vai ser um pastor. O meu neto não vai ser qualquer um. Ele vai pregar. Ele vai ser alguém que vai amar Jesus. O meu neto vai ser alguma coisa em Deus. E eu um dia, catando batata lá, trabalhando, vendendo, negociando, conheço outra doida, que fomos para o Natal.
Ah, como eu amo quem confia na semente. Cheguei com a minha esposa, piriguete. É sério, quando eu fui buscar ela, os caras, ô piriguete, e aí galera, que era o apelido dela. Não você imagina a pessoa. As pessoas, né? E conhecemos na época do Natal, vamos passar o Natal, lá na casa da minha avó. Entortei o caneco e fui, porque não bebia lá, né? Bebia antes. Chegamos lá, pá, eu meio louco, tal, não sei o quê, já arrumando rolo, falei pra Amanda, você tá grávida? Não, tu tá grávida, assim. Já comecei a arrumar rolo com todo mundo, eu era o causador de intrigas, era a ovelha negra para a família, mas alguém olhava e dizia, é meu neto, e vai servir a Jesus. Aí cheguei com a Nayara, todas as minhas primas falaram assim, agora foi a vaca pro brejo. Oi, disse, acabou, não tem jeito, agora... Se estava ruim, piorou. Olha a pessoinha que ele arrumou, micro saia, não era nem mini. Minha avó foi conversar com ela, ela disse, eu era da igreja, eu sou desviada. A minha avó, essa é a esposa do Bruno. Ela vai levar o Bruno para a igreja. E foi orar. Senhor, achou ela. É ela que vai levar ele para a igreja. Sabe o que aconteceu? Ela me levou para a igreja. Sabe o que aconteceu? Tudo que minha avó falou, ela viu. E eu me lembro que um pouco antes do meu avô falecer, ele me mandou um áudio, e ele dizia, que orgulho eu tenho, filho, que orgulho eu tenho de te ver pregar, porque eu vi tua vozinha, anunciando isso tantas as vezes, e o maior orgulho que eu e a sua avó tem, é saber que alguém da nossa geração, está incendiando outra geração. Palavras têm poder. Palavras têm poder, se é para Jesus, então bate palma mais forte. Você é resultado da substância de alguém, cara. Eu conversava com o pastor Tadeu e ele dizia, olha, eu tenho todos os problemas na minha família, mas uma coisa eu sou feliz, porque eu e a minha esposa começamos lá atrás a gerar substância, e hoje eu tenho um filho que é pastor, eu tenho uma filha que é líder dentro da igreja, meus netos estão na presença do Senhor, e todos eles servem a casa do Senhor. Sabe o que é isso? Convicção na substância, convicção na palavra, a palavra tem poder. Eu sabia que eu tinha uma palavra boa para pregar. Ela estava aqui, eu só não sabia o que era. Eu tinha 3 coisas, mas não era para hoje. Hoje Deus queria falar isso. Porque talvez o diabo tenha colocado sementes dentro de você e você tenha anunciado sementes que não provém de Deus. Ah, eu sou depressivo. Ah, eu choro por qualquer coisa. Ah, eu vou me matar. Acabou! Para! A partir de hoje, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe aonde está a base para a sua semeadura? Está aqui. Porque isso aqui foi coisas que Deus disse. Você crê que a Bíblia é um livro das palavras que Deus disse? Então tudo que está aqui é para ser visto, não só lido. Por isso que eu gosto da leitura em voz alta, porque ela já se torna uma leitura de anunciar algo. E aqui existem promessas que eu e você, se soubermos, vamos anunciar. Por exemplo, está mal, diga, a noite hoje está mal, está mal, está mal. Mas eu vou pegar uma promessa bíblica, eu vou dizer, o choro dura a noite toda, mas a minha alegria vai vir pelo amanhã. Eu vou pegar no dia mal e vou olhar e dizer, não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou pegar e dizer, não, o Senhor é o meu pastor, e nada terei falta. Eu vou anunciar algo no dia mal, em vez de ficar me amaldiçoando, dizendo, para mim dá tudo errado mesmo. Às vezes brincadeira, às vezes o carro quebrou, e no mesmo dia que quebrou, aí aquele famoso do pica-pau, né, parece que tudo, aí você diz, não dá para ficar pior, fica. Nesse dia não é o diabo, é Deus jogando a palha fora, para que você ainda assim permaneça.
crer contra a esperança, e anunciar, e anunciar, e anunciar, e anunciar, até que eu veja. Eu anunciei e não vi, talvez faltou um pouco de fé, anuncia de novo. Mas não vi de novo, anuncia de novo, não vi. Eu morri e não vi, talvez você não tenha visto aqui, porém a eternidade, cada vez que você anunciou, a palavra que é eterna, está criando algo. Eu quero terminar esta manhã. Nós estamos numa estação onde estamos na colheita, e iniciamos esse começo do ano, uma pegada braba em cima, principalmente da juventude, dos jovens e dos idosos que também não amadureceram, porque, pasme, diga assim, a palavra tem poder. Pasme, 90% do cristão hoje nunca leu a Bíblia inteira. Eles não valorizam a palavra que Deus falou, como eles vão ter semente para plantar. Deus dá semente para que planta. Ele dá pão para quem tem fome e semente para quem semeia. Tuas sementes estão aqui. Tua vida está aqui. Volta lá em Gênesis 1:3. E eu termino. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Eu quero terminar contando mais um testemunho. Cadê o tio Miguel? Ele está aqui hoje? Está lá, pastor Miguel. E hoje está propício para o testemunho, né, tio? Da jabuticabeira. Eu me lembro que uma vez eu preguei um pouco sobre o poder de haja, o haja de Deus, e que isso está na nossa mão, e se nós crermos e falarmos, nós vamos ver. E o tio disse que ouviu aquela mensagem, aquilo mexeu muito com ele. E ele chegou em casa e tinha uma jabuticabeira, tem uma jabuticabeira no quintal da casa dele. E ela nunca produziu jabuticaba. Nunca. E ele já enfesado, falou assim: eu vou cortar isso aí, enganaram eu, falar que é jabuticabeira. E alguém, sempre vai ter alguém para falar. Entenda uma coisa, quando o diabo não conseguir pôr palavra na tua boca, ele vai tentar pôr alguém para falar no teu ouvido. Fala a verdade, quantas vezes você está naquele momento, vem um incircunciso, endemoniado para falar o que não deve. E se você der ouvido, ele começa a chorar, você chora, e no final ele vai embora e você fica sozinho. Cuidado com quem você ouve. Mas vamos lá, esse é outro sermão. E aí falaram para o tio que aquilo não era pé de jabuticaba, era pé de não sei o que lá, que parece jabuticaba, mas não dá jabuticaba, não dá nada. E é igualzinho. E aí o tio disse que olhou, e ele ia pensar em cortar, e o Espírito Santo falou para ele: você não crê no que você ouve? Então, o haja tem que ser real. E foi no finalzinho do ano. Ele foi na jabuticabeira e disse: jabuticabeira, eu ordeno que você dê frutos. E ele disse que ele ficou olhando assim, aí não viu nada, né? Não viu fruto nenhum. Aí disse que ele entrou para dentro. Depois ele falou assim: mas que raiva de mim. Por quê, tio? Porque se eu tivesse ficado lá, eu tinha visto os frutos crescendo na árvore. Porque passados 7 dias, havia 7 jabuticaba desse tamanho no pé. A jabuticabeira é daquelas jabuticaba, quem conhece jabuticaba sabe, tem umas lá no Chiqueirão mesmo, na fazenda, tem uma... Você comeu 4, te entope. Tem que comer a casquinha, igual a mãe ensina. E deu 7. E não só o haja trouxe vida a uma planta. Quem aqui já viu falar que falar com as plantas faz bem para a planta? Cantar para o bebê dentro do ventre é substância, não é só barulho. E a palavra de fé gerou vida a uma jabuticabeira. Imagina no teu parente. Imagina. A terra aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus.
Tem uma jabuticabeira querendo produzir, esperando um haja vir sobre ela, porque como o Will pregou, disse Deus produza. Só que Deus pegou esse domínio e depois, mais para frente, deu para o homem. Então quem tem que dizer para a terra produzir é você. Você tem que olhar para o seu negócio e dizer produza. Você tem que olhar para a tua conta no banco e dizer cresça. Mas e o que mais? E que mais nada, é só crer e ver. Crie, por isso falei. E a fé vem pelo ouvir. Não é ouvir só dos outros, ouvir você mesmo. Às vezes está precisando você pôr um espelho, olhar para você mesmo, apontar o dedo e começar a mudar as palavras. Uau. Tio Miguel disse, filho, e não é só isso. São 7, 7 é o número da perfeição. É o número de Deus. 7 é um número incrível. 7 é o número do completo. Em 7 dias Deus fez tudo. E lá, eu sempre digo que os mais velhos terão sonhos e experiências, sempre em transições. E o tio disse, isso é profético para um ano que virá de colheita. Vai nascer de coisa que nunca produziu. A árvore que nunca deu fruto, nessa primavera vai dar fruto. Por quê? Porque eu declaro que é uma estação de primavera, eu declaro que é uma estação de colheita, eu declaro que é uma estação que você vai produzir, eu declaro sobre a tua vida, e você vai romper em níveis extraordinários. Coloque-se de pé.